Esse projeto do vídeo de hoje é muito especial, não só pela estética que as casinhas ganharam, por esse processo mesmo, desgastante, de idas e vindas, de recomeços, e no final ainda assim eu desisti e veio o Samuel com todo amor e paciência e me ajudou a retomar o projeto e ressuscitar ele, e hoje ele tem um significado muito especial, porque mostra o amor do meu filho, a atenção, a sensibilidade dele. E a parceria foi muito boa, não foi, filho? Foi. Foi muito boa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel Medeiros, sejam muito bem-vindos a este canal. Que foi? É porque eu não sei fazer tão animado que nem você. Aí não combina. Oiê, tudo bem com você? Meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vindo a este canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um projeto muito legal que eu fiz aqui em casa. Eu ganhei uns retalhos de madeira da Cris, uma inscrita aqui do canal. E a Cris fez um projeto lá na casa dela e sobrou alguns retalhinhos de madeira, uma madeira de pinos grossa. E quando eu fui lá, eu saí aproveitando os cortes que já estavam feitos na madeira e fiz alguns outros em ângulos para fazer ali o formato dos telhadinhos. A ideia então era construir algumas casinhas, vilas, para mim e para a Cris. E fiquei com essa madeira guardada aqui há um bom tempo, porque eu tava cheia de projetos pra fazer. A Cris tava até me perguntando: cadê as minhas casinhas? E enfim, chegou o dia de eu trabalhar com elas. Coloquei elas todas ali na minha mesa, dividi as madeiras igualmente ali pra que desse pra fazer 2 grupos. E o primeiro grupo eu procurei ser um pouquinho mais conservadora para agradar a Cris, né? Procurei pensar nas cores que ela tem na decoração da casa dela e tudo mais. E procurei não ser tão ousada. Já no segundo grupo, eu saí fazendo um monte de loucura que no final das contas me deu uma dor de cabeça que eu tenho que te contar. Já aconteceu com você de, no meio de um processo de recriação, eu falo recriação porque assim, é uma coisa que você já viu, que já existe e que você está criando a sua versão de alguma coisa que você já viu. E aí chega no meio do processo, aquilo começa a dar uma empacada, assim. Você começa a perceber que você tá gastando muito mais tempo do que deveria ou do que poderia naquele projeto e que mesmo assim, mesmo com o empenho, não tá dando bom. Isso já aconteceu comigo várias vezes, de eu ter que dar uns passos atrás, de eu ter que repintar, de eu ter que tirar a tinta e refazer. Muitas vezes eu mostro isso aqui no canal porque eu acho importante a gente mostrar que faz parte, né? Faz parte desse processo criativo. A gente às vezes tem que dar um passo atrás. Mas dessa vez não foi só um passo atrás. Dessa vez, de fato, eu desisti. Eu desisti várias vezes do meu projeto de casinhas. O primeiro grupo de casinhas deu tudo certo, foi tudo conforme eu tinha planejado mentalmente. Já o segundo grupo, gente, o negócio não ia, não andava, não caminhava. Eu fiz várias escolhas erradas e por várias vezes eu pensei mesmo em parar, desistir. Falei, não, chega, já deu o que tinha que dar. Vai pro lixo que agora não tem mais jeito. Mas isso eu te conto um pouquinho mais à frente. Vamos pro primeiro grupo de casinhas que correu tudo lindamente. Separei ali os cortes de madeira, formando mais ou menos os telhados e tal, e fazendo uma composição bonita. Para a composição da Cris, eu procurei ser um pouco mais clássica, digamos assim. Eu não ousei muito, até porque eu acho que quando a gente vai dar alguma coisa de presente, a gente tem que tentar não sair muito fora da casinha, porque senão a gente corre o risco de não agradar, né? Porque não é todo mundo que é doido assim que nem a gente. Então, embora eu tenha separado ali uns recortes diferentes para colocar no grupo de casinhas, que será o grupo da Cris, eu acabei não usando nada desses recortes lá. Eu tinha uns pedacinhos de contraplacado aqui que eram perfeitos para fazer os telhadinhos. Então, coloquei telhado no máximo de casinhas que eu pude do grupo de casinhas da Cris. Já no meu grupo de casinhas eu fui um pouco mais ousada e saí colando um monte de retalhos de madeira para estimular que eu criasse alguma coisa bem diferente. Mas, gente, mal sabia eu que isso ia me colocar em maus lençóis.
Eu dei uma lixada em todas as peças e para isso eu usei a Dremel, que é essa ferramenta pequenininha aqui para fazer pequenos trabalhos. O bom da Dremel é que ela faz um pouco menos de sujeira e é uma ferramenta leve, né? Então a gente trabalha ali por bastante tempo sem se cansar. Eu dei uma quebrada nos cantos da madeira e tirei as farpas maiores. Saí colando os pedacinhos de madeira no segundo grupo, fiz uns vincos aqui, ó, usando uma espécie de serrinha para fazer uma textura na frente dessa casa. E já nesse grupo da Cris, o que basicamente eu fiz foi colocar telhadinhos assim que ficassem um pouquinho à frente da casinha, para dar um relevo. Para essa casinha eu peguei esse pedaço de madeira trabalhado aqui e colei na parte de cima, já que acabou toda a minha madeira que eu tinha para fazer telhadinho. E chegou a hora da pintura. Para isso, eu fiz essa paleta de cores aqui, totalmente inspirada na Cris. Ela gosta desses tons terrosos, desses tons mais naturais. E eu escolhi tons pastéis para poder combinar melhor lá na decoração dela. E basicamente o que eu fiz foi pintar cada uma de uma cor. Para os telhados eu misturei um pouquinho de castanho, um pouquinho de preto e um pouquinho de branco, para dar essa tonalidade que você tá vendo aí no vídeo. Depois de tudo pintado, eu peguei uma lima de unha mesmo e dei uma boa desgastada nos cantos, nas frentes, tudo para ficar com aquela cara de velho que a gente ama aqui nesse canal. Com o fundo da pintura já todo pronto, desgaste feito, agora sim é a hora de desenhar os detalhes. E essa é uma parte um pouquinho mais complicada, porque, gente, eu não fiz um planejamento, né? Se eu tivesse deixado para colocar o telhado depois, teria sido muito mais fácil. Então fica a dica aí. Se você for fazer casinhas, deixa para colar os telhados ou qualquer outro detalhe no final. Pinta tudo, vai deixando as partes separadas e deixa para montar no final com a cola, porque aqui, ó, deu trabalho, viu? Posicionar o stencil, a régua, deu um certo trabalho, já que eu tinha os telhados. E aí você já tenta imaginar como é que vai ser a minha vida para fazer as minhas casinhas, já que aquelas lá eu já colei um monte de relevo de madeira. Gente, ai, foi um erro atrás do outro. Não, mas peraí que já eu te conto. E depois de muita luta, usando réguas e stencils e tudo que eu tinha por aqui, fiz ali algumas janelas, portinhas. E agora é hora de pintar isso tudo. Você que me conhece aqui do canal sabe que eu não tenho muita habilidade para fazer desenho com pincéis. Gente, eu tenho tentado aprimorar essa minha habilidade, mas não tá sendo fácil não, viu? Eu não sei se os pincéis não me ajudam, ou se eu fico um pouco tensa porque tenho que fazer um pouco rápido ali por conta que tô gravando. Eu não sei, gente, eu não sei o que é, mas eu sei que quando eu pego um pincel para fazer algum desenho mais preciso, isso me dá um trabalho, gente, e mal dá para acreditar. Para esse grupo de casinhas, eu resolvi pintar a janelinha toda de branco, quadradinho, as portinhas, tudo de branco. E depois do fundo pintado, eu vim desenhando com a tinta preta os quadradinhos menores aqui na parte de dentro, como se fosse o vidro, sabe? E eu não posso esconder de vocês que essa pintura dos vidros, como eram muito pequenininhas, foram apagadas várias vezes. Eu fazia, não achava bom e desfazia. Não achava bom e desfazia, e fazia e desfazia. Foi assim, gente. Até que eu resolvi primeiro desenhar esses quadradinhos com uma caneta. Aqui eu tô usando uma caneta micron da ponta mais fininha. E depois pintar. Aí deu um pouco mais certo. Percebe aí que essa casinha aqui é branca, eu acabei pintando o fundo das janelas não de branco, mas de um tom rosezinho, que é uma das tonalidades que eu tenho nas outras casinhas. E foi assim que eu fiz em todas as casinhas. Depois eu preguei alguns pregos para fazer alguns detalhes como se fosse chaminé, como se fosse uma luminariazinha, mas eu te mostro daqui a pouco. Antes deixa eu te contar a história do vídeo de hoje, que se resume nesse segundo grupo de casinhas. Então, como eu já falei, eu comecei mal esse meu grupo de casinhas, porque ao invés de primeiro fazer o projeto e imaginar como é que ia ficar, eu saí colando pedacinhos de madeira ali e relevos de forma aleatória, porque eu imaginei que isso ia estimular a minha criatividade, ia fazer eu sair da minha zona de conforto, né? Ia fazer eu sair da casinha e
criar alguma coisa diferente do primeiro grupo de casinhas. Mas mal sabia eu que isso ia me deixar em maus lençóis. Então a primeira escolha que eu considero que foi um erro foi colar esse monte de relevo sem ter muito certo aquilo que eu iria fazer. O segundo erro foi escolher cores muito berrantes para esses projetos. E eu escolhi cores sólidas e muito berrantes. E eu tava no meio desse processo de pintura e eu recebi um vídeo de uma inscrita aqui do canal, me mandou no direct do Instagram, de uma pessoa fazendo uma pátina justamente numa casinha. Eu falei, nossa, que coincidência. Eu já tinha feito o primeiro grupo de casinhas. E aí eu falei, vou tentar fazer isso. Peguei, fiz uma pátina, então, passei a vela, como a gente já fez em alguns vídeos antigos aqui do canal. Só que ao invés de fazer só raspando, a artesã que tava no vídeo, eu não sei dizer exatamente o nome da pessoa nesse momento, mas ela fez com fita. Lembra aquele erro que eu cometi no meu quarto, no banco, onde eu coloquei a fita na tinta ainda fresca, e na hora que eu tirei, saiu as lascas da tinta? Pois bem, é basicamente isso. Então, depois do fundo da tinta, eu passei a vela, esfreguei bastante a vela ali em vários pontos, passei uma segunda demão de tinta com uma cor que desse algum contraste e com a fita adesiva fui colando com a tinta ainda fresca, não totalmente molhada, mas também não totalmente seca. E fui retirando, fica um efeito muito bonito, fica assim uma cara de desgaste natural, parece mesmo que aquilo ficou no tempo ali sendo desgastado. Mas, gente, as cores que eu escolhi pra contrastar não foram boas, gente. Não tava ficando bom. A amarela ficou parecendo que tava suja de terra. A branca parecia que tava encardida. E a vermelha, eu tive a brilhante ideia de passar um bege por cima. E ficou muito feio, gente. Eu não gostei nada, mas nada mesmo. E aí, ao invés de já voltar ao processo e lixar, tirar essa tinta e recomeçar, não. Eu falei, não, deixa eu terminar, porque pode ser que seja esse meio do processo aqui. Porque acontece, né, gente? Às vezes o meio do processo fica ruim, mas quando a gente termina, o resultado fica legal. Então eu continuei. Fui tentar ali fazer as janelinhas. Como eu tinha aqui um stencil da Opa, que é de casinhas, são lindas as casinhas, eu falei, eu quero aproveitar essas janelinhas como molde. Mas eu não tinha como apoiar esse stencil por conta dos relevos, benditos relevos de madeira que eu coloquei lá no comecinho. E aí, gente, eu parei de gravar, simplesmente parei, porque eu desisti. Desisti dessa casinha, desisti dessa pintura, dessa pátina, de tudo nela, estava tudo ficando muito ruim. Se eu soubesse que eu ainda ia contar essa história, eu tinha tirado uma foto para que você pudesse ver e fazer a sua avaliação, para ver se realmente estava ruim ou era porque eu estava investindo muito tempo num resultado que não estava atingindo as minhas expectativas, não sei. Mas o fato é que eu estava totalmente satisfeita, parei de gravar. Depois levei essas casinhas para debaixo da torneira, tirei toda a tinta que eu pude com uma escova, repintei elas e dessa vez com cores um pouco mais sóbrias. Eram cores contrastantes, mas cores mais fechadas, mais secas, sabe? E recomecei também o desenho das janelinhas. Essas janelinhas iam ter que ser um pouquinho menores, justamente por causa dos relevos e dos espaços que eu tinha ali na frente da casinha. Usei um molde de papelão que eu tinha por aqui para poder fazer os desenhos das janelinhas. Mas o sofrimento mesmo foi na hora de fazer a parte preta. Foi quando eu tive a ideia de tentar fazer com a caneta Micron, que é uma caneta de ponta fina. Então eu fiz os vidrozinhos e dei uma pintadinha, como se fosse um rabisco. E até que eu gostei. Não achei que ficou tão ruim, ficou uma coisa mais lúdica e tal. E tá, vou deixar assim. Era o que dava pra fazer naquele momento, porque eu não tava conseguindo fazer de outra forma. Fiz alguns carimbos, porque também era uma das ideias que eu tinha de fazer uns carimbos com algumas frases e palavras. E o carimbo ficou fofo, mas não conseguiram salvar o projeto. Bati alguns preguinhos também para fazer algumas chaminés. Para a parte de baixo das casinhas, para fazer um bom acabamento e ela não riscar o móvel, eu colei uma fita de cortiça. É muito interessante para não riscar o móvel, principalmente se você vai fazer para vender esse tipo de peça em madeira, é importante a gente pensar nisso. Mas acabou que a única coisa que ficou bom mesmo foi a parte de baixo da cortiça, porque as casinhas, gente, eu tinha que ter
tirado uma foto, mas é que mais uma vez eu desisti das casinhas. Então eu desisti aquela primeira vez, então eu nem tirei foto delas, de como elas ficaram. E agora eu desisti de novo, então eu nem tirei foto pra vocês verem como ficou. Gente, e na hora que eu levei essas casinhas lá pra sala, eu coloquei elas assim, do lado do primeiro grupo de casinhas. E isso piorou tudo, porque elas ficaram, parece que ainda mais feias. Porque as outras ficaram tão bonitinhas, tão perfeitinhas assim. E eu fiquei desesperada. Eu vi que ali eu tinha jogado horas de trabalho no lixo. E eu tava mesmo disposta a jogar fora aquelas casinhas. Porque eu não ia ter coragem de dar pra Cris as casinhas. Porque eu não sei se você é assim, mas quando eu faço alguma coisa que não é boa, eu também não quero dar pra outra pessoa, né? Peguei e falei isso pro Samuel, assim, confessei, diante do meu cansaço mesmo. Falei pra ele, filho, eu vou jogar no lixo essas casinhas. Samuel, você já passou por uma situação onde você dedicou muito tempo, muito empenho, muito esforço, tentou e no final não conseguiu chegar onde queria? E eu tô muito chateada, filho. Ficou muito feia essas casinhas. Ele falava, mas o que tá feio, mamãe? Mas o que exatamente tá feio? E eu falando pra ele, tá tudo feio. A pintura tá feia, as janelas estão feias. E eu comecei a apontar todos os defeitos possíveis que eu tava vendo. Aí o Samuel me disse uma frase que me pegou. Você achou feio porque a sua expectativa era muito grande. Você ficou muito tempo naquilo e não ficou do jeito que você esperava. E isso fez total sentido pra mim, porque eu pensei, de fato, eu demorei muitas horas, teve ali um trabalho e retrabalho em cima do projeto e no final não ficou de acordo com o tanto de tempo que eu investi. E de fato era essa questão ali da expectativa com a realidade que tava me colocando uma lente ali para que eu visse as casinhas tão feias quanto eu tava vendo. E aí o Samuel falou assim, por que você não pinta ali o pretinho das janelas? Eu acho que fica melhor. Você me ajuda, filho? E ele disse que me ajudava. E então a gente foi junto pra oficina. Eu entreguei o meu celular pro Samuel. E na minha pasta do Pinterest, onde eu tenho um monte de referências de casinha. E ele ficou olhando ali as referências pra ele se ambientar, para ele entender qual que era a minha expectativa, o que eu tinha em mente quando eu comecei a fazer as casinhas. E ele começou a olhar aquilo e dar ideias, uma atrás da outra, pra gente ir incrementando as casinhas. Começamos pintando todas as janelinhas, tirando aquele aspecto de rabiscadinho e pintando. Para isso eu usei a caneta da Acrylex para poder fazer os detalhezinhos. A ponta dela era meio grossa, mas deu para dar uma enganada ali, não ficou totalmente perfeito, mas ficou melhor do que estava. Eu fui acatando todas as ideias dele e a gente foi incrementando essa casinha. As casinhas que tinham um relevo ali de madeira, aqueles que eu coloquei inicialmente, que eram e que eu apontei como um dos grandes vilões desse projeto, a gente resolveu fazer como se fossem sacadas. Então, nós pegamos pequenos preguinhos e batemos ali, fazendo como se fosse uma grade. E passamos um fiozinho de arame de alumínio bem fininho, aquele fiozinho de artesanato mesmo, fazendo como se fosse uma cercazinha. E esse foi o primeiro detalhe que a gente fez em uma das casinhas e que já me deixou muito animada. Eu falei, olha que tem salvação! O Samuel deu a ideia de a gente construir um relevo em todas as portas. Então, para isso, a gente usou palitos de sorvete, cortamos ali o formatozinho das portas. O Samuel foi pintando todos eles. E então, nós colocamos portas em relevo em todas as casinhas. Em algumas delas, inclusive, nós colocamos um preguinho para ser a maçaneta. Nessa casinha aqui, que estava muito chapada, nós fizemos um telhadinho aqui para frente da porta. E para segurar esse telhado, para ser como se fossem as colunas, usamos parafusos. Essa casinha aqui tinha ficado muito baixinha. E o Samuel viu uma ideia no Pinterest e sugeriu que a gente colocasse parafusos aqui para fazer ela mais altinha e acompanhar a altura das outras casas. Nós percebemos que quando a gente colocou essa casa em cima dos parafusos, a gente precisava solucionar um problema que era a altura da porta. Então o Samuel falou, a gente precisa de uma escada. E lá fui eu tentar fazer uma escada. Peguei a Dream, eu cortei aqui, fiz um
dente nesse pedacinho de madeira e conseguimos construir uma escada. Essa casa verde também estava muito chapada, a gente sabia da necessidade de pôr um telhado ali, mas como não tinha um telhado, nós resolvemos fazer um relevo para frente. Fizemos então como se fosse um toldo aqui e para isso eu usei palito de sorvete, pintei ele listradinho de vermelho para ficar bem clássico. Com a lâmina e a Dremel, eu fiz uma profundidade aqui para encaixar e ficar bem firme esse toldo. Colei com cola para madeira e eu coloquei 2 preguinhos aqui para apoiar a frente desse toldo e ficar como se fosse aquele ferro mesmo que segura os toldos, sabe? Mas na verdade a função desses preguinhos é mais decorativa do que outra coisa, porque o toldo ficou bem colado mesmo nesse vincozinho, nesse baixo relevo que eu fiz para encaixar aí. Eu fiz uma floreira para colocar debaixo da janela. Usei várias ferragens que eu tinha aqui, arruelas, porcas, parafusos. Tem umas ferragens aqui que eu nem sei de onde vieram, mas eu fui aproveitando. Algumas para fazer os vasinhos das plantas, colocava cola quente ali e colei alguns verdinhos artificiais de um vasinho que eu tinha por aqui. Enfim, eu fui fazendo o máximo de detalhes. O Samuel foi dormir e eu fiquei até 2h30 da manhã incrementando essas casinhas. E quando eu fui dormir, elas estavam assim. Fiquei pensando que estava muito legal, eu estava muito satisfeita, principalmente com a história toda, com o fato do Samuel ter me estimulado, ter me motivado, ter colocado a mão na massa comigo. Eu só fiquei pensando numa coisa, vou colocar onde? Pensei em colocar lá perto da TV, numa prateleira que eu tenho acima do móvel da TV. Mas eu fiquei pensando para limpar, tirar esses vasinhos e tirar tudo isso. E sou eu que limpo, né, gente? Então, como é que eu vou fazer? Vai me dar muito trabalho. E aí eu tive a ideia de construir como se fosse uma vitrine. Fui dormir e confesso que mal dormi pensando nisso, porque logo de manhã eu queria já colocar a mão na massa para fazer tudo isso. Juntei todo o material que eu tinha por aqui para poder fazer isso. Eu tinha 2 molduras que eu achei que pudesse dar certo. Eu encontrei essas molduras no lixo. Uma delas tinha vidro, a outra não. Então agora estou aqui neste estado, ó. Isso aqui vai ser reaproveitado. Vou dar uma ajeitada nisso. É uma madeira que vai ser o fundo. E olha que maravilha que tá ficando isso, gente. Pra uma coisa improvisada, tá ficando muito bom. Aqui ficou um pouco aberto, porque a madeira tava empenada. Não teve jeito. Depois eu vejo se corrijo com massa ou alguma coisa. Mas olha que demais. A princípio eu ia pôr uma só das moldurinhas. Eu tinha 2 e eu ia pôr uma só. Mas aí, deixa eu abrir mais a câmera. Aí. Mas aí, olha, eu vi que eu ia conseguir fazer um encaixe perfeito com 2 molduras. E aí eu cortei o resto do fundo, ó, e fiz essas laterais aqui. Então vai ficar muito bom, porque antes de ter essa ideia aqui de fazer as laterais, olha só, quer ver? Vou mostrar pra você. Antes de ter essa ideia, tava ficando assim, ó. Ia ficar assim, né? A casinha não ia parar aqui. Aí tive essa ideia aqui, que é uma coisa óbvia, né? Mas tem hora que a gente parece que não pensa. E vou forrar, então, toda essa lateral. E a ideia inicial era fazer como se fosse um céu azul muito claro. Mas, gente, eu tinha pouquíssima tinta dessa azul clara. E eu pintei o máximo que deu, assim, eu distribuí muito bem a tinta para que desse para pintar as laterais, o teto e o fundo. Mas aí eu não tinha mais a tinta azul. E eu tinha que terminar esse projeto, eu não tinha como comprar outra tinta. Então eu parti para um plano B. E esse azul profundo aqui, então vai ser quase que uma noite no meu cenário. E vai ser isso, não tem outro jeito. Eu tinha que terminar esse projeto para fazer pro domingo, né? Usei esse stencil da Opa, que ele tem uma frase linda aqui, que fala que a família é onde a vida começa e o amor nunca termina. É lindo, né? Mas eu usei
somente os pássaros que tem aqui. Pintei de branco para dar pequenos pontos de luz aqui. Eu não queria colocar estrelas para fazer um céu totalmente noturno. Então eu coloquei aqui uns pássaros para ver se eu ainda conseguia fazer com que esse cenário não parecesse totalmente noite. A minha moldura por fora eu queria pintar de uma cor escura, então eu pintei ela toda de verde. Não sei se foi a melhor escolha, talvez eu ainda troque essa cor mais pra frente, não sei. Mas por hora não ficou tão mal. Para pregar toda essa parte de dentro, eu usei o grampeador de tapeceiro. E olha lá, gente, como é que ficou legal essa caixa. Então o chão eu pintei de verde, as laterais e a parte de cima de azul profundo e a parte de trás também com azul profundo e o stencil de pássaros. Para finalizar, na hora de montar ali as minhas casinhas, para ela preencher todo o espaço da minha vitrine, da vitrine que eu tinha montado, ela ficou muito espaçada entre uma casinha e outra. E eu não tinha muito tempo mais para construir mais nada. Então, eu resolvi fazer ali 2 postes na lateral e construir um varal de luzinhas. Para fazer as bandeirinhas, peguei vários retalhos de tecido que tinham a ver com as cores que eu usei aqui no projeto. Cortei ali como se fosse um losango e colei com cola quente dobrado nesse cordão de luz, aquele cordão de fio de fadas, que fala, luz de fadas, acho que é. Para fixar o meu poste ali do lado, o que eu fiz? Eu peguei 2 carretéis de madeira, fixei eles com parafusos e depois sim fixei esses postes no carretel de madeira, para tudo ficar bem firme. E aí eu estiquei as bandeirinhas ali, não estiquei totalmente, porque eu queria que ficasse um pouquinho abaulado. E deu certinho, porque as luzinhas eu fiz um fio dobrado, já medindo mais ou menos ali, e amarrei nas pontas dos postes. E foi assim, né, filho? Sim. Foi um longo processo, ficamos ali muitas horas, né? Aham. Muitas horas a gente ficou ali trabalhando juntos. Foi um tempo gostoso, porque a gente foi criando, o Samuel me ajudando e pintando e tudo. E foi tão bom que ele foi dormir e eu continuei ainda criando algumas coisas. No dia seguinte, eu construí a vitrine e tudo para colocar as casinhas. E no final do dia ainda o Samuel pegou um recorte de casinha menor que eu tinha. Não foi das que vieram lá da casa da Cris, mas um recorte que eu tinha aqui. E construiu a própria casinha, né, filho? Pega lá pra gente mostrar. Olha lá, gente. Olha só a casinha que ele fez. Pegou várias ferragens e tal e colocou aqui. Você ficou orgulhoso, filho? Fiquei, eu gostei. Eu gostei também. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que tenha te inspirado a colocar a mão na massa por aí e não desistir quando tiver algum projeto que não tenha ficado bom. No caso do vídeo de hoje, mais do que um projeto salvo, o projeto se tornou muito, muito especial por conta do amor que foi envolvido, por conta do olhar do Samuel e por conta da ajuda dele, desse trabalho a 4 mãos para ressuscitar um trabalho que eu achei que tinha sido perdido.
E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo no seu coração Fica com Deus. e até o próximo vídeo.